infelizmente, talvez você vai ter que usar uma máscara ali de tá tudo bem. É uma máscara no bom sentido, pra você realmente demonstrar firmeza. Se você me perguntar, poxa, Ana, você já chorou em alguns momentos em feedback e tal? Já. Você já ouviu falar sobre o alter ego? Você cria quase como uma personalidade diferente, é você ali, mas você não se culpa porque você tá sendo outra pessoa. Mesmo com resultado bacana, provavelmente essa pessoa não vai durar. Vá buscando outras oportunidades para que você, de fato, em algum momento consiga trabalhar em um local que você se identifica. Salve pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Ninja Talks. Hoje estou com uma convidada muito legal. Aliás, várias convidadas, a mesa está repleta aqui hoje de mulheres, né? Mulheres poderosas que vão conversar aqui com a gente, mas em especial a Ana, tá? Ela, olha, vou explicar o currículo dela aqui, ela é muito interessante, ó, tem 31 anos, ela é catarinense, atualmente ela vive em Curitiba, né? Ela começou sua carreira como professora de inglês, atuando na Wizard e no Colégio Sinergia também. Logo em seguida, ela iniciou a sua carreira na Ambev, onde somam 10 anos de experiência lá na Ambev, passando por diferentes posições na área de vendas, trade marketing e gestão. Nesse período, ela liderou nos 3 estados do sul do Brasil, acumulando experiências desde estágios até o nível de supervisão, cargo de gerência e por aí vai. Atualmente, ela é head comercial da Ambev, liderando mais aí de 170 colaboradores na estrutura dela, ali na operação do sul do país, tá? Então, hoje nós vamos falar com ela aqui, vai ser muito legal. Ana, muito obrigado. Seja super bem-vinda aqui com a gente. Pô, muito obrigada. Tô super animada aqui de participar com vocês. Agradeço demais o convite. Imagina. Né? Espero poder contribuir aí nesse papo que a gente vai ter. Eu tenho certeza que vai ter muita coisa legal. Tô aqui também com a Nicole, né, minha parceira de semana aqui. Tudo bem, Nicole? Já é? Tudo bem. Ansiosa para aprender com a Ana. Exato. Muito bom, né? E também temos aqui uma convidada, uma caloura. Primeira vez no podcast? Primeira vez, a Beatriz. Ela trabalha aqui no Ninja também com a gente, na parte de vendas. Ficou sabendo que a Ana ia vir, já falou, opa, também quero participar. Eu botei ela aqui e ela, primeira vez que ela tá participando, não é isso? E as perguntas vão vir todas dela. Exato. Ai, meu Deus, tem muitas dúvidas. Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo certo? Tudo certo. Bora lá então? Bora lá. Ana, vou fazer a primeira pergunta pra você aqui. Dá um overview um pouco melhor ali da sua carreira, né? Você tem bastante sucesso aí, você é head comercial de uma das maiores empresas do mundo, né? E tem 10 anos lá, passou por diversas coisas, diversas experiências, diversos estados, você já foi pra lá, foi pra cá, né? Hoje tá em Curitiba, tem 9 meses você tá aqui em Curitiba, né? Mais ou menos, né? Dá um overview da sua carreira, como é que você chegou tão rápido nessa posição de prestígio numa empresa tão grande assim na Ambev? Boa, legal. Então, vamos lá. Eu comecei na Ambev pelo programa de estágio em vendas, né? E eu lembro que quando eu tomei a decisão de entrar no programa de estágio, eu foquei muito em, cara, eu quero começar numa empresa, numa multinacional, em que eu entre e eu faça carreira e faça uma carreira longa nela, assim. E eu falo que eu dei um pouco de sorte, porque quando eu entrei na Ambev, eu me identifiquei muito com a cultura da empresa, assim. E sempre que a gente costuma fazer algumas ativações em universidades e tudo mais, e aí a galera me pergunta, né, dicas de que você faz, início de carreira e tal. E uma das coisas que eu acredito muito cara, você precisa se identificar com a cultura da empresa. Assim, se você não se identificar com a cultura da empresa, você não vai durar, seja por você, seja pela empresa, assim. Ou você não vai ser feliz ali. Então, acho que uma das coisas que eu falo muito que eu dei sorte foi de me identificar com a cultura. E eu me identifiquei muito com a cultura, com os princípios da empresa. E o fato de o meu estilo, né, pessoal, conversar muito com aquilo que a empresa prega, eu acho que agregou demais para que eu, de fato, conseguisse fazer uma carreira ali dentro. Né? Então, comecei como estágio, depois passei por funções de supervisora de trade, supervisora de vendas. E aí, depois comecei a mudar pela Ambev. Então, já morei, que nem você comentou, nos 3 estados. Então, passei entre funções de campo e de regional, então funções mais operacionais e também mais estratégicas. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto, né, entrando um pouco no que você perguntou, é muito se identificar realmente com a cultura da empresa. E o segundo ponto, que eu sinto que me ajudou muito, é que eu sempre busquei muita excelência nas coisas, assim. Então, eu sempre quis sair da mesmice, eu não queria entregar só o feijão com arroz. Legal. Então, eu sempre buscava realmente, cara, qual é o melhor que eu posso chegar? Qual é o melhor que eu posso fazer? Né? Então, poxa, se a minha meta era X, eu queria bater X mais 10%. E eu dava o meu melhor para isso. E foi dando certo, né? Então, onde eu fui passando, eu sempre busquei muito deixar legado, assim, é o que eu falava. Então, poxa, eu entregar o a mais, eu deixar meu legado, deixar aquela coisa de, poxa, quem passa depois, cara, a Ana fez isso, né? Então, é muito legal, muito satisfatório, seja
pra mim como profissional, né? Seja depois, quando eu olho pra trás agora com tudo que eu deixei, e eu vejo que às vezes as pessoas passam por onde eu passei e falam, tipo, cara, eu vi aquele negócio que você fez, que legal e tal. Então, sempre foi a minha cabeça, assim. Mesmo às vezes inconscientemente, eu sempre busquei realmente entregar a mais, deixar a minha marca onde eu passei. E eu acho que isso foi contribuindo realmente para que eu conseguisse crescer relativamente rápido, né, dentro da Ambev, e que realmente fez com que eu tivesse sucesso, assim, por onde eu passei, sabe? Que então, legal, acho que isso fez toda a diferença. E de onde vem essa... Antes, talvez, até da própria Ambev, você entrou lá com quantos anos? 20 anos, né? Essa questão de você buscar excelência, deixar o legado, você aprendeu com certeza na cultura da própria Ambev, mas você dá pra ver que você já tem isso natural. De onde veio isso? Da sua infância? De onde veio isso aí? Eu acho que veio muito dos meus pais, assim, eu acho que de criação, assim, eu acho que eles sempre esperaram muito de mim, assim, eu acho que, por um lado, isso às vezes a gente se cobra demais, então tem o lado negativo disso, né, porque às vezes a gente se vê se cobrando demais e, poxa, às vezes você se frustra mais fácil quando alguma outra coisa não dá certo, mas eu sempre senti muito essa coisa de, cara, vai muito bem na escola, tem que ter as melhores notas, etc. E eu acho que isso foi instigando isso em mim. E eu sempre busquei isso porque eu sempre prezava por, cara, eu quero deixar meus pais orgulhosos, assim. Legal. Então, eu acho que isso foi me moldando como pessoa, que fez com que eu tivesse esse estilo de realmente sempre buscar essa excelência, sempre buscar o melhor, sabe? Que interessante, que interessante. Você vê, é bem aquilo que um grande mentor nosso, Vanderol, né? O Alex Vanderol fala, que a gente tem no Ninja ali um mentor, né? De gestão de pessoas. Ele fala muito sobre isso. Vai contratar gente mais jovem. Inclusive, a própria Beatriz passou por esse crivo. Dá pra perceber que os pais... Vai pegar ali gente mais nova, né? 18, 20 anos, 22 anos. A gente percebe que essa base de pais assim costuma entrar e fluir mais. Não que não tenha que dar oportunidade para quem não... É porque a pessoa não tem culpa de repente, né, os seus pais, etc. Mas dá para perceber que os pais de jovens que são ali, eles são mais duros com eles, na hora que entra na empresa, flui mais rápido. A gente já teve várias experiências aqui. Inclusive, Beatriz é uma desses casos. Seus pais foram assim também? Muito. Na minha família, a maioria ou é funcionário público concursado na Prefeitura de São Paulo, ou é professor, enfermeiro. Então, quando chegou a minha vez de escolher que curso que eu faria ou que faculdade que eu faria, eu já imaginava, ou eu tenho que ir para a área da saúde, ou eu tenho que ir para a área da educação, né? E eu não queria ir para nenhuma das duas áreas, na verdade, né? E aí, eles ficavam sempre pressionando. Minha mãe me fazia tabuada na escola, fazia tabuada do 1 ao 10, senão não podia brincar. Curso de inglês aos finais de semana, enquanto estava todo mundo saindo com os amigos, eu estava fazendo curso de inglês. No ensino médio, eu estava fazendo cursinho pré-vestibular, trabalhando no estágio e estava estudando à noite. Então, sempre teve essa pressão. Uma pressão bem grande, né? Não quero que você seja igual a mim no futuro, né? Legal. Não que isso seja algo ruim, porque é de se orgulhar, mas queriam ser formados, queriam que tivesse uma carreira consolidada. Então, muito disso de querer que o pai tenha orgulho, a mãe tenha orgulho, é um dos motivos pelos quais a gente não desiste, sabe? Que legal, legal. Muito bom. E, Ana, voltando aqui também, como é que foi a sua experiência, a primeira vez que você se tornou líder? Foi mais ou menos em que época ali? Como é que foi isso? Conta como foi a sua primeira experiência como líder. Legal. Cara, essa é boa, assim, porque eu fui estagiária, aí eu virei supervisora de trade marketing, que era uma função que não tinha time abaixo. E aí, justamente na época, o meu gestor olhou pra mim e falou... Ele falou, Ana, eu vejo muito potencial em você. Então, a gente quer, num futuro, te indicar para um programa de gerentes. A gente chama de sucessores lá na Ambev, né? Que é o programa qual você precisa ser aprovado para virar um gerente dentro da companhia. Mas para você virar uma gerente da companhia, você precisa desenvolver liderança, né? Você precisa ter time. E aí, nisso, ele fez um movimento comigo que eu virei supervisora de vendas. Então, eu tive 5 vendedores abaixo de mim no meu time. Mas foi uma função que eu acabei passando muito rápido. Eu fiquei ali 7, 8 meses nessa função. Então, se você me falar, poxa, Ana, você acha que essa função foi o divisor de águas para você virar uma boa líder e tal? Acho que ele começou a instigar isso em mim, mas eu fiquei pouco tempo. Então, ainda tinha muito para aprender, né? Muito a desenvolver. Mas você ficou pouco tempo nisso que migrou para outra função, é isso? Não? Isso, daí início eu mudei para outra função. Eu virei coordenadora de trade marketing. Acabou que foi uma passagem rápida nessa posição de supervisora de vendas. E como coordenadora, você também virou líder também ou não? Não, aí eu não tinha time também. Ah, entendi. Então, e aí depois eu virei especialista
especialista, gerente, etc. Mas aí depois das funções de gerência a qual eu passei, eu não tinha time direto. Eu só tinha liderança indireta, depois dessa posição. Você gerenciava outros líderes. Não, eu gerenciava indiretamente. Então, eu não tinha um time direto comigo. Eram outras pessoas que eu meio que quase que tinham ter um impacto, influência, liderar mesmo não sendo meu time direto. Então, eu tive esse período. E aí, depois, quando eu fui ter time de verdade, depois disso... quando eu fui ter time de novo, aí eu virei líder de líderes já, assim, pá. Nossa. Então, assim, foi até um momento que eu me questionei. Eu falei, caraca, será que eu estou preparada? Né? Foi a minha primeira função de head, né? Então, eu passei por outras funções de especialista, gerente e tudo mais, mas todas sem um time direto abaixo. E aí, pum, virei head comercial. E aí, quando você é head comercial, você gerencia outros líderes. Então, além de você ter que ser líder do seu time, você ainda tem que ajudar eles a liderarem os times deles, Legal. né? É a parte de gestão de pessoas mesmo. Exato. Exato. E aí, o que eu levei muito em consideração, assim... Como eu não tinha muitas experiências de liderança direta de fato, eu comecei a pensar, cara, o que os meus líderes, os líderes que eu já tive, faziam que eu gostava, que eu como liderada achava que era pertinente, achava que era bacana. E o que o contrário também, né? Então, poxa, o que eu vivi que não foi tão legal e que eu gostaria que tivessem feito diferente comigo se eu, né, fosse de fato, né... para um bom líder, assim. Então, eu comecei a pegar esses insights, né? Então, eu comecei a pensar e meio que fui ali moldando o meu estilo de liderança baseado nisso. E aí, até uma dica, né, pra galera, às vezes, que tá começando a liderar, do tipo, por onde eu começo? Eu acho que é sempre legal você pegar essas referências de liderança que você já teve, seja do que fazer ou o que não fazer, para que você molde, de fato, o seu estilo de liderança. E, assim, eu olho para trás e eu dou super, assim... Dei sorte também de ter ótimos líderes, assim. Então, antes de eu virar, de fato, head comercial, eu tive ótimos líderes na minha carreira que me ajudaram a me formar essa liderança, assim. Então, isso é muito, muito bacana e realmente fez toda a diferença para quando eu assumi essa posição, né? Então... Legal. Foi E os seus principais desafios nessa primeira experiência... Você teve a primeira experiência ali de uns 7 meses, 8 meses, né? Isso. Depois a oficial como head lá, né? É. Você chegou lá. Quais foram os principais desafios que você encarou ali? Meu Deus do céu, isso aqui não me ensinaram ainda. Na faculdade, seja lá onde for, não me explicaram. O que você lidou, assim, que você se assustou, assim? Olha, assim, eu acho que o principal ponto pra mim, assim, que eu me deparei, eu falei, caraca, como que eu vou fazer? É realmente fazer com que a colaboração e a comunicação entre as áreas fluísse. Então, cara, como que eu faço com que essas áreas, elas se comuniquem da melhor forma e elas sejam colaborativas? Porque, no final das contas, quando, poxa, dá um BO em vendas que não tá conseguindo se entender com logística, vem pra mim. Exato. Né? E, no final das contas, um dos nossos papéis como líderes é, de fato, desenvolver as pessoas para que elas consigam se conversar, para que elas consigam resolver problemas, né? Então, que elas consigam ser colaborativas. E, pra mim, foi o principal desafio, assim. Então, foi muito do que eu fui trabalhando, né, no início da minha chegada. Então, o que eu procurei fazer uma vez que eu cheguei e me deparei com todo esse cenário, assim, foi conhecer muito cada um do meu time. Então, né, eu chamei cada um individualmente para bater um papo, saber da história, saber dos anseios, saber dos projetos futuros, etc. Para conhecer de verdade cada um. Comecei a observar muito o que as pessoas faziam, então eu não cheguei querendo já imprimir o meu estilo e nem imprimir o meu ritmo. Eu observei muito o que as pessoas estavam fazendo para que eu pudesse, a partir dali, entender os pontos fortes de cada um, os pontos de oportunidade de cada um, para que eu conseguisse conduzir bons feedbacks, para que a gente, de fato, buscasse chegar nessa colaboração e nessa comunicação mais efetiva entre o time. E isso passou desde feedback, acompanhamento de cada um do time, ou até mesmo algumas trocas necessárias mesmo de time, seja movimentando uma pessoa, né, alguma posição lateral, seja promovendo alguém, seja, infelizmente, desligando alguém, né, Acontece. Que faz parte. Então, essa tomada de decisão para que você, de fato, construa o time que você precisa, eu acho que é um dos principais desafios, assim, e foi o que, quando eu me deparei, eu cheguei e você vai aprendendo meio que trocando pneu com o carro andando, né? Então, acho que esse foi um dos pontos que mais me pegou, porque mesmo que você faça 1 milhão de cursos, etc., ninguém te prepara para lidar com essas coisas, né? Pra lidar com as pessoas. Pra lidar com as pessoas. E aí, poxa, você vai dar um feedback, você não sabe necessariamente como a pessoa vai reagir. E aí, às vezes, se ela reage mal, como é que você lida com isso e tal. Então, você vai muito aprendendo no ritmo. Então, eu tentei muito fazer isso, assim. Eu fui entendendo realmente das pessoas, vendo como que eu conseguia, através da minha liderança, do meu acompanhamento, do meu feedback,
feedback, arredondar os pontos de oportunidade dentro do time como um todo, para que a gente tentasse, de fato, ter mais sinergia, né? E era muito do que eu falava pra galera. Eu falava, gente, se vocês, que são gerentes da operação, não estiverem unidos e sendo colaborativos, a base também não vai ser. Exato. Vocês são a referência, vocês são o exemplo, então isso precisa partir de vocês. Então, tanto na minha chegada, eu foquei muito na minha liderança, porque eu sabia que se eu conseguisse impactar a minha liderança e realmente eu conseguisse criar essa sinergia, eu ia fazer com que isso cascateasse para baixo e a gente ia ter uma operação mais fluida, assim. Exato. Então, acho que isso fez toda a diferença, mas realmente foi o principal desafio, porque ninguém te ensina. Exato. Você aprende, identifica, daí faz uma mudança, vê que aquilo deu certo, então, e aí, né, entende que aquilo realmente faz sentido e tal, e aí você vai conduzindo, sabe? Eu costumo até dizer, né? Até fala que existe sim receita de bolo, mas o modo de preparo muda muito. Você vai achar ali vários frameworks, vários modelos de feedback, vários modelos de liderança, um monte de coisa, mas o modo de preparo, ele é diferente. Ele tem em alguns lugares você colocar uma pitada mais de sal, outra uma massa um pouquinho, enfim, etc. Não sou muito bom em gastronomia, mas o modo de preparo é diferente. Existe receita específica, né? Perfeito. Interessante. E você falou um negócio muito legal também, de ser um reflexo para os outros líderes, né? Dentro do nosso programa de mentoria, ali é uma coisa que a gente prega muito, que ele é o principal exemplo. E que o time vai seguir. Então, se ele tiver um comportamento ruim, o time vai ter um comportamento ruim. Então, achei muito bacana isso que você falou também. Não, e é muito claro, assim, a diferença, né? E aí, e que nem você falou, assim, e eu como a liderança mais sênior ali da operação, é a mesma coisa, poxa, chega um par meu lá que vem da regional me visitar, né? Que às vezes ele cuida, né, da logística do sul como um todo. E eu como comercial, que é o meu principal foco, se eu estiver ali batendo boca com ele, discutindo, né? E levando as coisas ali da pior maneira possível e o meu time vê aquilo, cara, assim, não é o exemplo, não é o que eu quero que eles façam, né? Então começa já comigo pra passar pra eles e assim a gente vai cascateando. E esse negócio da receita do bolo, eu acho que ele é muito, ele serve pra muita coisa, né? Ele serve desde pra você entender a tua estrutura de time como um todo atuando junto, ou até mesmo individualmente. Né? Então, acho que um dos grandes desafios da liderança, e que eu acho que isso a gente está em constante aprendizado, é como que você lidera cada indivíduo de forma diferente, né? Porque cada um recebe feedback de um jeito, cada um se motiva de uma forma, cada um tem um anseio diferente um do outro. Uns querem crescer e virar o CEO da empresa, outros querem permanecer ali onde eles estão. Então, você precisa usar mecanismos diferentes por pessoa, né? Exato. Então, acho que esse também é um dos grandes desafios que a gente se depara. E você só vai conseguir identificar isso, poxa, conhecendo as pessoas de verdade, né? Estando próximo, né? Entendendo ali, né? Quais são as principais oportunidades para que você ajude a atuar, para que você ajude a desenvolver. Então, no fim, é sempre sobre pessoas, né? Exato. No final das contas. Exato. E qual que é o estilo de liderança que a Ana acredita, assim? Eu acredito numa liderança empática, assim. Eu acho que se eu tivesse que escolher uma palavra, eu diria empatia. E aí, por que eu falo isso, assim? Aí eu até queria fazer uma provocação, assim. Queria que vocês pensassem, se vocês refletissem, qual foi o gestor que vocês mais gostaram até hoje de ter, né? Poxa, eu tive um... Reflitam sobre, né? Um gestor que vocês mais gostaram de ter na carreira de vocês. Posso estar errada, mas eu tendo a achar que provavelmente essa pessoa foi uma pessoa que foi muito humana, no momento que teve que ser, ao mesmo tempo que no momento que você precisou ouvir um feedback mais duro, um feedback de oportunidade, uma coisa que você realmente precisava melhorar, ela também te falou. Exato. Então, assim, eu acho que é muito sobre como você gostaria de ser tratado uma vez que você é liderado, né? Então, assim, eu acho que eu uso isso muito de referência, sabe? Como que eu gostaria que lidassem comigo nessa situação, né? Se for o meu chefe lidando comigo pra XYZ, como eu gostaria que ele conduzisse, assim. Então, eu penso muito nisso. E por que eu tô falando, assim, de, né? Poxa, o líder empático, um líder que provavelmente talvez vocês gostaram de ter, é o líder que foi humano e que ao mesmo tempo deu um feedback. Porque se você quer crescer na carreira, você vai enxergar aquele feedback duro, aquele feedback de oportunidade, como de fato o teu desenvolvimento. Exato. Né? Como algo que você precisa para continuar evoluindo como profissional, para continuar evoluindo na carreira. Então, eu sempre, se eu pudesse escolher uma palavra e que eu busco fazer no meu dia a dia, né? E, de novo, eu sou humana, eu posso errar também, né? Todos nós. Mas é liderança com empatia, assim. Eu acho que... E como que você equilibra, assim, a pressão que a equipe comercial sofre, que você sofre também, para bater meta, porque é um time que é mais agressivo naturalmente, com essa liderança empática e humanizada? Como que você encontra o ponto de equilíbrio entre esses dois? Legal.
Assim, eu acho que até recentemente, assim, a gente passou por momentos bem difíceis, assim, né? Considerando a indústria e tudo mais. Então, assim, a gente, obviamente, mesmo que a cobrança não venha de cima, você se cobra muito, né? O ponto que a gente estava falando antes de se cobrar demais, né? Quando você busca por resultados excelentes, tal, você se cobra muito. E aí, a reflexão que eu faço eu tento filtrar. Assim, eu tento filtrar muito do que eu me cobro, ou que eu recebo, ou que eu me cobre, para que isso não chegue de uma forma muito pro time, assim, porque querendo ou não, são níveis de maturidade diferentes, são formas de lidar diferentes. Então, eu tento muito filtrar um pouco do que eu tô sentindo ou do que eu recebo, para levar para eles de uma forma, entre aspas, mais tranquila. Mas, assim, deixando claro que tô tentando conduzir de uma forma tranquila, mas não tá tudo bem, né? Então, e qual que é o plano que a gente tem pra resolver? Então, eu gosto de muito numa linha de transparência, de, cara, o cenário é esse, o cenário, né, XYZ não tá legal, tá difícil, mas qual que é o plano e o que a gente precisa fazer mesmo nesse cenário? E aí, isso precisa acontecer, né? Então, eu tento muito, de novo, filtrar. E uma vez que eu filtro, cara, como que eu desço deixando claro pro meu time, uma vez que às vezes a gente tá num momento difícil, sob pressão e tal, quais são as prioridades, os tempos, movimentos e responsabilidades de cada um. E aí, isso precisa acontecer. Legal. Então, eu tento... Você falou ali de filtrar, né? Isso exige inteligência emocional, claro. E isso leva tempo para ser construído. Não é uma coisa que você faz do dia para noite. Existe não existe um roteiro claro, porque é uma coisa que você vai aprender com a sua experiência, né? Que dicas que você dá, práticas, para que os líderes novos, principalmente em posições novas, consigam construir essa inteligência emocional e não sofrer com a pressão a ponto de deixar transparecer para o resto do time. Descer, no caso, o nível ali, como você falou. Legal. Assim, uma coisa que eu indico pra todo mundo é façam terapia. eu falo isso. Todo mundo fala isso. Todo líder... É só um contexto aqui. Pra quem assiste a gente, todo episódio, os líderes que tá trazendo aqui de grandes empresas, né? Grandes profissionais, todo mundo fala, faz terapia, deixa a terapia em dia, porque isso faz diferença. Sim, é impressionante. sim. Não, total, assim, gente. E não é da boca pra fora, não. Assim, eu acho que a terapia ajuda muito a gente a se autoconhecer. E pra mim, autoconhecimento é a chave da inteligência emocional. Assim, é muito do que eu acredito. E eu faço terapia, vão fazer, eu acho que 4 ou 5 anos, sem parar. Então, né, realmente 4 ou 5 anos sem parar. E eu até falo isso pro meu time. Eu boto isso, às vezes, no plano de desenvolvimento do meu time, porque aí, dentro da empresa, a gente tem alguns benefícios que você consegue ter acesso a psicólogos de forma, né, gratuita, no plano, etc. Então, eu até sugiro, muitas vezes, pra turma, porque eu falo, gente... A terapia não é só, às vezes, tô com um problema, tô com outro, né? Eu faço terapia porque eu quero ser uma pessoa melhor dentro de casa, pra minha família. Mas eu também quero ser uma líder melhor pra vocês. Então, a terapia me ajuda pra que eu me autoconheça, pra que eu tenha inteligência emocional, pra que eu seja uma líder melhor pra vocês. Então, eu incentivo muito a turma nesse sentido, justamente porque... Pra mim faz muita diferença, né? Então, a terapia me fez refletir sobre vários comportamentos meus, em que no momento que eu identifico que eu tô tendenciando aquele comportamento, eu já sei que, poxa, deixa eu dar 2 passos pra trás aqui, eu vou agir diferente, porque eu sei que se eu ir por esse caminho não vai ser legal, porque eu já me conheço, né? Então... Eu acho que é uma ótima forma, só que assim, isso é uma das formas, né? Acho que tem gente que, até através da atividade física, né, consegue... Né, acalmar as emoções, lidar com as emoções de forma diferente. Enfim, tem várias pessoas que usam métodos diferentes ali para ajudar nesse ponto. Mas eu sou muito fã da terapia e eu acho que uma vez que você começa a fazer terapia, você começa a perceber mais coisas, mesmo sem precisar da ajuda da terapia, assim. Porque daí você começa a ter muito mais consciência de você. Fica mais intencional também, né? Você consegue tirar insights do seu próprio comportamento, que às vezes você nem levou na terapia ainda e você mesmo percebe, você mesmo identifica. Então, acho que esse é um ponto que, assim, ajuda muito. Então, é minha principal dica de inteligência emocional. Eu emocional. faço terapia também há 2 anos e eu ainda não estou no nível de liderança, né? Quando você porque você falou que você já está líder há bastante tempo, né? Liderando a área, gestando. Antes, lá no passado, quando você era apenas uma vendedora, uma júnior, uma closer, como eu. Uma pergunta, acho que é específica, assim, né? Para lidar com tudo isso, todas essas pessoas diferentes, esse tipo de forma de tratar, você acha que um closer ou um vendedor, um inside sales,
deveria criar uma máscara para poder ir trabalhar? Para não ser, tipo assim, cheguei no trabalho e ali eu vou ser aquela Beatriz. A partir do momento que eu tô do portão para fora, eu sou a Beatriz que gosto da minha gatinha, que assisto os doramas ou que vou ao parque, mas dentro do trabalho eu sou uma máscara de inteligência emocional. Acha que é uma tática boa para no trabalho, de repente, as pessoas confundirem a sua imaturidade, falar que você não tem inteligência emocional, porque a gente, como humano, deixa sentir, né? Entra dentro da gente. Então, de repente, algum chefe deu um feedback mais duro com você e na hora daquela vontade ali de chorar, pra você se controlar, você não chora. Nunca aconteceu no Ninja, mas já aconteceu em outras áreas, assim, outras empresas que eu trabalhei. Assim, dá uma vontade, assim, de chorar na hora e você fala, poxa, não, agora eu não sou essa Beatriz, eu sou aquela máscara. E aí, você acha que é interessante ter duas personalidades, uma para o trabalho e uma para a vida pessoal? Legal. Eu acho que é muito difícil você conseguir separar as coisas. Eu até, lá no trabalho, eu falo com a turma, eu falo, gente, no final das contas, a gente é uma pessoa só. Né? E aí entra a importância do autoconhecimento, porque uma vez que você se conhece, você sabe ali os teus sentimentos e lidar com essas emoções, né? Então, acho que esse é o grande ponto do autoconhecimento. Mas, poxa, ainda não me sinto, né? Acho que eu tô evoluindo aqui na questão de autoconhecimento e tudo mais. Aí eu acho que a gente entra num tema bem legal, que eu acho que é um pouco sobre vulnerabilidade. E aí eu acho que a gente precisa separar um pouco as coisas. Eu acho que talvez vai ter momentos que, infelizmente, talvez você vai ter que usar uma máscara ali de tá tudo bem, pra você realmente demonstrar firmeza e, né, uma máscara no bom sentido, assim, né, de você realmente, poxa, deixa eu segurar aqui, depois não é o momento de chorar agora. E aí eu acho que é menos sobre o chorar, assim, eu acho que é mais como que você lida com a situação, tentando manter maturidade, frieza e realmente conseguir conduzir a situação. Pro lado pessoal, né? Não levar aquilo pro pessoal e tal, porque assim, se você me perguntar, poxa, você já chorou em alguns momentos em feedback e tal? Já. Assim, já. Teve momentos que às vezes não conseguia aguentar. Falou, cara, pô, desculpa, né? Tô aqui, esse ponto mexe comigo, mas, cara, eu tô absorvendo aqui tudo que você tá falando e tal. E isso vai muito de pessoa pra pessoa. Tem pessoa que às vezes tá morrendo por dentro, é uma pedra e não chora. Mas tem gente que às vezes, tipo, você sorri pra pessoa, a pessoa tá chorando, porque ela é uma pessoa muito emotiva, né? Então é muito de perfil de pessoa, assim. Então, eu acho que se você conseguir, às vezes, dar uma segurada, dependendo da situação, para demonstrar mais maturidade e segurança ali naquele assunto, eu acho que vale. Mas, ao mesmo tempo, também tá tudo bem você mostrar, de certa forma, uma vulnerabilidade. E aí, no bom sentido, né? Então, poxa, esse assunto mexe comigo. Poxa, eu vou ter uma conversa difícil contigo agora, né? Então, você se pôr nessa posição de, cara, esse é um assunto desconfortável pra mim. Então, você se pôr nessa posição, você te deixa, de certa forma, mais tranquilo, porque você já deixou claro que aquilo talvez não é tão confortável pra você. Ao mesmo tempo que você cria até quase que uma conexão e uma relação de confiança com outra pessoa. Porque ela tá vendo que você tá demonstrando as emoções, tá demonstrando os sentimentos, e muitas vezes ela pode se sentir à vontade pra fazer o mesmo, assim. Então, eu acho que são situações e situações, vai de avaliar a situação ou com quem você está falando, poxa, é um par, é um líder, né, é alguém do seu time, enfim. Mas eu acho que vai muito da avaliação da situação, assim, sabe? De você entender os momentos, poxa, esse momento eu preciso aqui de fato segurar, e outro momento, cara, talvez aqui eu deva ser um pouco mais vulnerável, assim, para que eu realmente crie essa conexão e confiança, assim, então. Tem um negócio bem legal sobre isso que muita gente usa. Eu não sou especialista na área, mas eu já levei isso em terapia, aprendi isso em terapia, inclusive. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o alter ego. O alter ego, inclusive, várias celebridades usam, né? Por exemplo, a Beyoncé, o falecido, infelizmente, o Kobe Bryant, que ele usava o Black Mamba, que era uma cobra, né? Uma cobra preta, enfim. E também o Eminem, tá? Até puxei aqui, né? A Beyoncé usava a Sasha, que era um alter ego. O que é o alter ego, basicamente? É quando você, quase que no momento específico, você muda de personalidade. Quase uma segunda personalidade sua, que não é você, entre aspas. Então, quando a Beyoncé, por exemplo, vai apresentar, ela usa o alter ego, ela usa a Sasha. Quem entra na quadra é o Black Mamba, no caso do Kobe, antigamente. Então, é meio que você cria quase que uma personalidade diferente. É você ali, mas você não se culpa, porque você está sendo outra pessoa naquele momento, sabe?
Aí tem vários estudos sobre isso, eu não sou especialista, enfim, mas é bem interessante porque tem até alguns gatilhos, né? Pra quem é mais antigo, eu assisti, por exemplo, aquele filme do Stallone que ele dá quebra de braço lá, esqueci o nome do Falcão, se não me engano, que ele virava o boné pra trás. O Ash do Pokémon, ele virava o boné. É verdade. Tá ligado? Então era tipo meio com um alter ego. O Yu-Gi-Oh! Né, que ele se transformava no outro lá, falando você dessa parte, o Yu-Gi-Oh! Ou seja, tem até alguns gatilhos, por exemplo, tem gente que usa, por exemplo, uma pulseira, um anel, que um boné, quando você bate aquilo, é o alter ego que tá atuando agora, não é mais você, entre aspas, né? Claro que tem que tomar muito cuidado pra você não virar um personagem, mas é uma ferramenta. Quase que uma técnica. É uma técnica, exato, psicológica, que você vai pro palco, você não é você. Eu, por exemplo, uso um pouco disso. O modéstia à parte dizendo assim, que eu aprendi, porque o meu nome é Edson Cavalcante Júnior. Na empresa eu sou o Edson. É um alter ego meu. Eu sou o Edson. Na minha família, em casa, eu sou o Júnior. Ou o Juninho. É o Juninho. Até o pessoal te chama de Júnior, né? Que tem uma... exatamente. Mas no trabalho eu sou o Edson. Então, é meio que um alter ego, assim, nesse sentido de... Não, o Edson é o empresário, o Edson é o dono. O Edson é o cara ali que, poxa, tem que demitir, é isso. O lado mais humano possível, mas é o alter ego. O Júnior já é diferente, o Júnior na zoeira, é quinta série. Agora, junto com todo mundo, vocês conhecem. Às vezes eles colocam... Às vezes o Júnior, exato. Né? Então, sei lá, eu acho que uma estratégia, uma técnica aí. Legal. Claro, pra quem tá ouvindo, né, muita responsabilidade, vai estudar mais sobre isso, etc. Fala com o psicólogo, fala com o profissional, mas chama alter ego. Vou até deixar na descrição aqui um vídeo que eu assisti sobre isso, bem legal, que explica. Acho que pode ajudar aí. E nessa linha de indicações também, acho que até um pouco do que eu falei de vulnerabilidade, tem um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito. Não sei se vocês já leram, já viram. Brené Brown. Brené Brown, exato. Gente, é muito legal Muito esse legal. livro. E eu acho que ela fala um pouco melhor da questão da vulnerabilidade, de momentos e tal. E como que você consegue usar disso a teu favor, sabe? Legal. Então, né, se alguém tiver mais vontade de se aprofundar, acho que é uma Show. boa opção. Eu tenho uma pergunta pra você um pouco polêmica. Ai, meu Deus. Você é uma mulher na posição de liderança, né? E a gente sabe que a nossa sociedade, ainda mais no Brasil, Estados Unidos, enfim, outros aí, ainda é mais patriarcal, onde homens que assumem mais posições de lideranças, né? Você teve algum tipo de episódio, etc., que a sua liderança foi testada só por você ser mulher? E que dicas que você dá para a sociedade e para outras mulheres que querem ser líderes ou estão em posição de líderes, que possa melhorar a questão de postura para que elas não sejam vistas como infantis, mimizentas, porque chora quando recebe um feedback, alguma coisa nesse sentido. Porque homens não choram, né? É a mesma coisa. E se a mulher chora, ela é vulnerável. Não, exatamente. É mais pela polêmica da coisa mesmo. Legal. Eu adoro esses temas, assim, inclusive, a gente tem dentro da Ambev, a gente tem alguns cursos que falam sobre liderança feminina. Porque aí entra no ponto que eu falei no início. Eu tive sorte lá atrás por entrar numa empresa que eu me identifico com a cultura. Mas tem outro ponto, assim, hoje eu tô numa empresa que ela valoriza muito a liderança feminina. Então isso, de certa forma, é muito bacana. E a gente, eu acho que como empresa, assim, a gente sente essa responsabilidade também de ser quase que pioneira, não diria pioneira porque não é a palavra certa, mas assim, a empresa que fomenta. A empresa que fomenta isso pelo nosso tamanho e pela nossa responsabilidade pelo tamanho que a gente é. E eu vejo que isso não é só da boca pra fora, assim, a gente realmente vive isso lá internamente. Então isso, de certa forma, me ajudou por um lado. E quando eu vejo umas coisas no mercado, assim, de outras empresas, eu vejo umas bizarrices sem tamanho que eu fico pensando, gente, como é possível isso ainda, sabe? Tanto que quando eu virei head comercial, foi muito vindo do incentivo dos meus gestores. E aí eu entro no fato de eu ter tido sorte de estar numa empresa que valoriza e que me incentivou. Né? E aí eu comecei a simpatizar com a ideia. E aí entra toda essa questão da importância do seu papel. Né? Então, e aí, uma vez que eu virei head comercial, eu falo que eu ganhei mais propósito, né? Eu ganhei o propósito de cuidar de pessoas, porque na posição que eu tava, eu tinha todo um poder pro bom e pro ruim na vida das pessoas, né? Com a liderança que eu tinha, né? O nível de liderança que eu estava. E de inspirar outras mulheres, né? De mostrar para outras mulheres dentro da empresa que era possível chegar lá. E que era possível chegar lá sem precisar se enquadrar num perfil, né? Sem ter que ser, né? Tipo assim, poxa, a pessoa que não chora, a pessoa que né, não tem dias difíceis, a pessoa, né, que às vezes fala de uma forma mais tranquila, que às vezes fala de uma forma mais fofa, digamos assim, né? Que é um pouco do estereótipo feminino que a gente ouve, né?
Em um dos cursos que eu fiz dentro da Ambev mesmo de liderança feminina, inclusive, agora eu não vou nem falar o dado, porque eu precisaria estar com o dado aqui para poder falar, mas eu lembro que ele falava algo de que, cara, hoje, quando a gente olha os melhores skills para liderar, eles são do estereótipo feminino. Quando você olha, né, nos últimos anos, assim, quais seriam os melhores skills para liderar, você encontra ele mais no estereótipo, no que a gente chama de estereótipo feminino e não necessariamente no masculino. Então, hoje, quando a gente fala da liderança, né, masculina, todo mundo entende que é o melhor estilo de liderança, mas por quê? Por quê, né? Da onde... Quem colocou isso? Quem que colocou Exato. isso, sabe? Então, assim, tem toda essa questão. Também aí, de novo, não vou me aprofundar muito, porque o ideal seria eu ter o dado aqui pra dividir com vocês, mas eu lembro que a gente falava muito disso, assim, sabe? E isso também me fez com que, quando eu assumi essa posição de head comercial, que foi o meu primeiro cargo de liderança, de fato, em vários momentos eu me vi tentando encaixar num perfil de estereótipo masculino de liderança. Dá um E aí, exemplo, assim. tipo assim, sei lá, de chegar e dar uns feedback, assim, pras pessoas, assim, falar com o time do tipo, galera, isso aqui tá ruim. E quase que xingar as pessoas, assim, brutão, né? um negócio muito bruto. Então, eu me sentia quase que na necessidade de fazer isso, só que eu tinha muita dificuldade, porque não é o meu estilo. Não é você. E aí, eu comecei a falar, quer saber? Eu acho que a empresa me botou aqui porque acredita no meu perfil. Me botaram aqui porque acreditam que o meu estilo é o que tá precisando e é o que eu preciso fazer. E aí, a gente entra num ponto de que aí, de novo, eu ganhei com a maturidade de que você ter uma liderança autêntica, sabe? Então, eu acho que uma das coisas que faz com que a sua liderança também dê certo, uma vez que você é líder, é você também parar de querer tentar se enquadrar em padrões que às vezes você finge ser uma coisa que você não é, sabe? Acho que flui muito mais quando você entende o seu perfil de liderança, que você lidera da forma com que você acredita. E aí, de novo, eu tô falando da minha realidade dentro da empresa que eu estou, né? Não necessariamente essa é uma realidade geral, mas eu realmente acredito que, poxa, se te colocaram ali é porque acreditam que a forma com que você lida com as coisas é a forma que vai ajudar a conduzir o negócio. E muitas vezes não colocou você ali pra você se moldar. É você moldar. Então, era uma coisa que eu senti que foi quase que um movimento de muito isso que você falou, assim. Eu preciso de um perfil assim para que eu molde o que tá vindo para baixo, para que eu inspire outras mulheres, enfim. Então, acho que tem esse papel. E aí, eu acho que foi menos sobre me testar, muito de novo, porque eu tava numa empresa que me deu suporte, que me incentivou, etc, etc. Acho que não é a realidade geral. Mas, assim, teve esses percalços e essas coisas que eu fui passando. E muito eu fui descobrindo com autoconhecimento, com maturidade que eu fui adquirindo, né? E enfim. E eu acho que é um pouco disso, assim. Legal. Entrando um pouco mais, assim, no dia a dia... Você como líder ali, do dia a dia, até mesmo da cultura Ambev, né? Até se ouve falar, não sei se isso é um fato ou não, mas aparentemente, pelo menos o olhar nosso assim de fora, é que a Ambev tem uma cultura porrada, no sentido de crescimento exponencial, de fazer chover, né? Fazer o negócio acontecer e assim vai, né? Ou seja, uma cultura de resultado, não é isso? Então, você ali como um head, como funciona essa questão da tolerância de uma pessoa, quanto que você segura um colaborador ali, depois dos feedbacks, como é que funciona essa parte? Olha, não dá mais realmente para essa pessoa ficar, até onde insistir, até onde não insistir, como é que a Ana trabalha essa parte? E também, obviamente, os seus liderados abaixo, né? Seus líderes de líderes ali, né? Como é que funciona? Legal. Assim, eu acho que a forma com que a gente lida depende muito também da maturidade da função. Assim, né? Da senioridade da função a qual a gente tá falando, né? Então, quando a gente fala mais de funções de base, é muito separando quase que 3 coisas, assim. Tem a questão cultural, a questão comportamental e a questão de resultados. Né? Então, quando eu falo de questão cultural e quase que o comportamental entra junto nisso, é quase que, principalmente cultural, é quase que você já direcionar, claro, obviamente dá o feedback, etc. Mas quando você identifica que a pessoa entrou na empresa e ela não tem a cultura, e ela esbarra em princípios muito básicos, em princípios que a gente valoriza muito, provavelmente você vai acabar desligando essa pessoa. Né? Porque ela, enfim, ela não tá aderente ali à cultura, pode estar fazendo coisas que não condizem, principalmente quando a gente fala de ética, né? Que é o principal ponto. Então, a gente não tem tolerância pra falta de ética, enfim. Então, aí é uma coisa muito mais quase que ver e agir.
E tem toda uma questão de, poxa, pontos de comportamento tratáveis e questão de resultado. Então, a gente costuma lidar muito com, poxa, identifiquei que essa pessoa, né, não tá legal, não tá performando bem, etc. Qual que é o padrão que a gente usa, né? A gente vai muito no bate-papo, feedback. Então, a gente tem formal pela empresa 2 feedbacks formais por ano. Só que a gente sempre busca fazer mais do que os 2 feedbacks formais, né? Que a gente tem por obrigatoriedade da empresa fazer. E nesse momento de feedback, poxa, deixar claro, e aí a gente cria o que a gente chama de plano de reversão. Que é muito do que... É a forma da gente deixar claro para a pessoa de, cara, a gente precisa reverter esses pontos que eu tô elencando com você aqui. E se a gente, em 3, 6 meses ali, a gente não evoluir nesses pontos, né? Infelizmente, não faz mais sentido pra gente. Então, vocês deixam claro isso pra pessoa? Sim. Que se ela não melhorar, de certa forma, ela pode acabar sendo desligada. Sim. Então, acho que isso é um ponto legal, porque a gente, né, evita de pegar as pessoas de surpresa e a gente dá a chance da pessoa evoluir e melhorar. Né? Então, é muito do intuito desse plano, né? Então, eu vou chegar pra pessoa, falar os pontos que estão funcionando bem e pontos que, cara, são inegociáveis da gente melhorar para que a gente possa, de fato, né, continuar com esse colaborador e que ele faça sentido continuar com a gente. E tem ali os tempos e movimentos, mais ou menos, que aí cada gestor define com o seu liderado, mas costuma ser de 3 a 6 meses, um tempo hábil para que, de fato, ele consiga reverter esses pontos que possivelmente surgiram. Então, a ideia sempre é que, poxa, a gente dê oportunidade de reverter, dê oportunidade de melhorar, e se não aconteceu, aí Legal. a gente... Você falou 3 pilares interessantes aqui: cultural, resultado e comportamental. Não necessariamente nessa ordem. A pergunta que eu te faço, por exemplo, um colaborador tá com cultural ok, comportamento ok, e aí, sei lá, por 3 meses tá com resultado muito abaixo, sabe? Você segura esse cara, não segura? Obviamente com os feedbacks ali, né? Mas não tá indo ainda assim. Mas uma cultura boa, comportamento bom, mas resultado ruim. E até emendando a outra pergunta, nessa tríade aí, né? De repente, sei lá, um resultado muito bom, um comportamento ok e cultural não. Sem falar da parte ética, né? Que a parte ética é inegociável, acabou, enfim, moral, não tem conversa. Mas esse cultural da Ambev ou de qualquer área ali, cara, essa pessoa não bate cultura, mas ela tá estourando meta, batendo meta. Como é que você forma essa tríade ali certinho? Eu acho que cada caso também é um caso, né? Então, acho que cada colaborador, a gente vai entender o grau de gravidade de cada, né, oportunidade de cada um desses pilares. Mas eu acho que no primeiro caso que você trouxe, poxa, tem um cultural legal, tem um comportamental bacana, mas o resultado não tá legal. Eu acho que é muito entender o porquê o resultado não tá legal. Será que é um problema geral? Será que é todo mundo ali da área que não tá com resultado legal? Então, talvez não seja um problema do colaborador, talvez seja um problema geral, sistêmico, indústria, etc. Então, aí a gente vai relevar, né? Não é um problema da pessoa especificamente. A gente vai tentar ajudar e dar armas para que ela reverta esse resultado ainda assim, mas não é um ponto só dessa pessoa. Se ainda assim, poxa, né, tá todo mundo lá voando, brilhando e essa pessoa não tá legal, a gente como gestor, a gente entende na obrigação de tentar de fato ajudar essa pessoa com todas as ferramentas possíveis. E aí, poxa, seja estando junto, seja dando feedbacks constantes, etc. E se ainda assim não evoluir, no final das contas a gente é uma empresa de resultados. Né? Então, de novo, vai muito de situação para situação, mas assim, né, tentando achar um geralzão, acho que é muito por esse caminho. E, poxa, a pessoa tá brilhando por resultado, mas comportamental às vezes não tá tão legal, cultural, ok. Mesmo com resultado bacana, provavelmente essa pessoa não vai durar, assim, porque a questão da cultura, ela te envolve muito. E se você não acompanhar esse negócio, em algum momento vai deslizar, em algum momento, poxa, tem o ponto de ser exemplo para os outros também. Então, pô, às vezes a pessoa é muito boa de resultado, mas ela tá contaminando todos os outros com coisas que não são legais, que não é um comportamento bacana, não condiz com a nossa cultura. Cara, então eu prefiro tirar essa pessoa do que eu estar ali contaminando as outras pessoas com coisas que não é o que eu quero como empresa, né? Mesmo com resultado top, né? Mesmo resultado top. Cara, é muito mais difícil, né? Exato. Poxa, a pessoa tá voando ali, pô, que legal. Porque impacta o seu também, o seu bônus, sua comissão, enfim, Só tudo que mais. muitas vezes, provavelmente, em algum momento, aquilo vai estar impactando tanto no resto que não vai compensar mais. Isso, porque às vezes a média diminui. Às vezes aquele sobressai, não só porque ele está sobressaindo, mas às vezes o gestor, o líder, o empresário, nem percebe que a média diminuiu. Exato. E ele está sobressaindo. Não é que ele está sobressaindo, é que a média geral diminuiu e ele, às vezes, manteve a média. Então, Exato. parece que está ali interessante, legal. Vocês dois, puxando assim na memória, acho que vocês não vão ter um número para dar, mas
Já demitiram pessoas mais por resultado ou mais por comportamento em toda a carreira de vocês? Pra dizer assim, sério, eu tive 2 desligamentos na minha carreira. Em quantos anos? Em 10 anos. Nossa. E eu pessoalmente desliguei. Claro, já tive desligamentos de pessoas do da meu cadeia, time. né? Tá. Desligando pessoas, né? Mas eu, diretamente, dentro do meu time, eu tive 2. Nesses 10 anos de Você não gosta de muito empresa. de desligar as pessoas? Então, eu prefiro promover, né? Eu prefiro movimentar e tal. Mas, claro, nos momentos que teve que fazer, Sim. foi feito. Mas ambos os casos foi por comportamental. Não. Ambos os casos. Ou seja, 100%. É. Comportamental. Você. Também. 100%, assim, cultural, comportamental. Eu não diria talvez 100%, mas aqui, o que acontece? Porque muitas vezes acontece assim, ó. O resultado, às vezes, é reflexo da cultura e do comportamento, sabe? Porque às vezes acontece assim, ó, cultura massa, comportamento legal, o resultado meio ruim ali. Aí até a Ana comentou, chega aqui, vamos dar um feedback. É a ferramenta? Toque a ferramenta. É estratégia? Toma aqui uma estratégia, essa aqui funciona, segue essa tal. Mas o comportamento baixo e também cultural baixo, não vai permitir a pessoa ter a mentalidade de implementar aquela estratégia, aquela técnica para alcançar o resultado, sabe? Então, eu vou dar um exemplo prático, assim, não posso falar nomes, é óbvio, mas mentalidade de crescimento, chega um ponto que a empresa está crescendo bastante, a gente está voando ali e tal, e aí você tem um colaborador que até certo ponto chegou, mas depois ele não conseguiu acompanhar mais, no sentido de resultado mesmo, sabe? Mas cultural, legal, etc. Só que a mentalidade, por isso que é bom fazer terapias, né? Porque a mentalidade, você fazendo ali, você deixando a musculatura da mentalidade cada vez mais forte, mais robusta, te permite o novo. Te permite, agora a empresa está num momento exponencial, então deixa eu me adaptar e não só me adaptar, mas contribuir. Então o que acontece? O fato de o comportamento não estar ok, o resultado refletiu. Chega aqui, implementa essa estratégia aqui, ó. Uma estratégia nova. Só que o comportamento, a musculatura do comportamento não está tão boa, da cultura, não consegue implementar a estratégia, o Ou técnico. a pessoa nem quer. E nem quer. Às vezes Exato, nem quer, às vezes né? não quer. E aí acontece o quê? Aí acaba que, no final das contas, o resultado é só o número, tipo, entre aspas, né? Vamos tirar você por conta que, cara, era 100, entre aspas, ali e tal, mas você tá batendo constantemente 50, 50, 50, 50 por vários meses. Só que às vezes não é só o resultado, é o mais profundo, sabe? Então, eu diria também que, na nossa experiência, de todas as pessoas que eu já demiti, assim, eu diria, certamente, eles quase 100% cultural comportamental também. E eu ouso dizer também, assim, eu não teria um número, mas assim, que mesmo os que eu não desliguei diretamente foi meu time, ou alguém do time deles que desligou, também a grande maioria comportamental. Porque se é uma pessoa que tem um comportamental legal e ela tá aderente à cultura, poxa, você vai levar as ferramentas para essa pessoa, você vai ajudar, você vai dar os feedbacks adequados para ela se desenvolver, entregar o resultado, provavelmente o resultado vai vir. Exato. Né? Porque ela tá querendo fazer acontecer, ela tá disposta, ela tá comprometida. Então, dificilmente você não vai conseguir reverter essa pessoa. Porque ela tá ali querendo, ela, né, gosta da empresa, ela tá ali. Agora é o contrário que... Sim. E até, falando até com a Ana, eu, pelo menos, por exemplo, se a gente vai dar um feedback para um colaborador, a gente vê que tem ali ainda, né, tem potencial ainda, né, tem margem, tá errando, tá resultado e tal. Aí, uma coisa que um gestor não gosta, né, eu acho que a Ana talvez concorde comigo. Você dá aquele feedback certinho e tudo mais, tal. Você fala, eu vou dar um exemplo. Cara, eu não queria que você, de repente, sei lá, cara, não fizesse um comportamento X aqui. Por quê? Porque não cabe. Exemplo, sei lá, fofoca, sei lá, alguma coisa desse tipo. Cara, não tá legal essa parte. Então, a partir de hoje, vamos fazer um combinado? Não faça mais isso. Pode ser? Beleza? Pode ser? Beleza. 2 dias depois, acontece. Aí você fala, beleza, ok, tá, escorregou, de repente, né? Porque ninguém muda assim também da água pro vinho de uma vez, beleza. Aí, de novo, não tô falando de fofoca, mas pode ser qualquer outra coisa. Um gestor, cara, ele olha e fala, cara, a pessoa não tá afim de mudar, cara, porque você não consegue mudar quem não tá afim também, sabe? Então, não sei se Dá você pra você querer mais do que a pessoa, né? Às vezes a gente quer mais do que a pessoa. Muitas vezes. Eu falo por mim, inclusive. Às vezes eu quero mais, eu vejo mais potencial que a própria pessoa vê e ela não consegue chegar. Aí você dá um toque e não sei se acontece isso com vocês também, enfim. Poxa, então quem tá assistindo a gente, cara, o gestor deu um feedback ali. Cara, tenta seguir ali ou se esforça pra mostrar, se fizer sentido pra você, é claro, né? Que aquele feedback que você deu, cara, ó, eu ouvi o que você tá falando e estou aplicando, olha aqui, né? Não sei como que vocês lidam quando a pessoa não faz, porque assim, eu nunca estive na cadeira de liderança, né? Eu tenho 22 anos, tô começando. Então, quando um gestor chega para me dar um feedback, gente, eu nunca mais vou cometer o mesmo erro. E não
Bia, não, nunca mais eu vou fazer isso. Nunca mais. Às vezes até eu fico assim, bem retraída, assim. E já aconteceu de casos onde eu recebi feedbacks, né? E o meu gestor depois, de, sei lá, um mês, me chamou pra conversar, pra tomar um café e falar: nossa, você mudou muito em relação a isso. Parabéns. E a gente já fica nervoso, né? Já acha que, meu Deus, vai me chamar pra falar alguma coisa de novo. Sim. Não era. Só pra dar parabéns por você ter seguido o feedback. Eu não consigo entender como que um colaborador recebe um feedback. Minha filha, para de fazer fofoca, né? Para de fazer 300 pausas café. E você continua fazendo. Você não tem medo de mas acontece. Às vezes, assim, o que eu... Já me aconteceu de, poxa, dar um feedback e eu acho que eu fui o mais claro possível. Não senti evolução. Aí chamei de novo a pessoa pra conversar e aí chegou um momento que eu falei assim... Você não tá entendendo, assim, tem alguma coisa na minha comunicação que não tá ficando clara? Não, mas assim, numa boa mesmo, Nossa, sabe? engraçado. Porque, sei lá, às vezes, talvez eu não tô conseguindo falar a linguagem da pessoa, talvez não tá ficando claro pra essa pessoa. Porque às vezes acontece, né? Às vezes de não acontece. ficar claro quanto você de fato é 100. E às vezes passa. E, enfim, aí é uma coisa que eu sempre tento, inclusive entra um pouco até em técnica de feedback, as letrinhas, né? SCI, situação, comportamento e impacto. Então, assim, eu tento muito sempre fazer esse exercício de, cara, qual foi a situação que aconteceu pra realmente aterrissar e a pessoa entender exatamente o que eu tô falando. A situação foi essa, o seu comportamento foi esse, que gerou esse impacto. Pra, assim, tentar ser o mais claro possível pra pessoa. Com exemplo, porque aí você consegue, de fato, tentar comunicar aquilo que você quer comunicar. Ser justo, porque você tá dando um feedback com exemplo, então a pessoa tá vendo realmente o que ela tá acontecendo, você não tá tirando aquilo da sua cabeça. E realmente, né, mostrar. E aí, o ponto é, como que eu te ajudo a melhorar? Né? Eu sempre gosto de, no final do feedback, né, falar, cara, tem alguma coisa que eu, como gestor, te ajudo nesse ponto? Tem alguma coisa que você esperava, que você gostaria que eu estivesse fazendo pra te ajudar, que eu não tô fazendo? Pra realmente deixar do tipo assim, pra abrir todas as oportunidades pra tentar realmente reverter essa pessoa. Sim. E aí, pô, se não tá vendo evolução, a gente vai entrar, no meu caso aqui, né, a gente vai entrar no plano de reversão que eu falei, de, cara, a gente realmente precisa mudar, porque senão... E já aconteceu de você estar dando um feedback para uma pessoa, né? Ela não aceitar aquilo muito bem, ir lá e jogar algo que você faz também que ela não gosta? Por exemplo, fulana, não sei, nunca dei um feedback. Dá um feedback para uma pessoa, né? E aí ela... E virar um debate ali, né? Isso. Você também faz isso, e eu não gosto que você fez isso. Se aconteceu, como é que você lidou com isso? Então, não aconteceu assim, nesse estilo, mas... Porque eu me provoco muito a sempre trazer exemplos. Isso. Trazer exemplos de coisas que aconteceram. Então, sempre que eu tô preparando o feedback, e preparação faz muito parte de feedback, né? Não adianta você chegar ali meio sempre... quando eu vou preparar meus feedbacks, eu sempre tento linkar exemplos de coisas que aconteceram pra justificar os pontos que eu tô levando, pra não abrir margem da pessoa ficar questionando. Né? Pra que ela entenda e pra que ela não, daqui a pouco não vai... Não, mas eu não fiz. Não, mas lembra aquele dia, tal, nananã, não sei o quê. Então, você ter exemplos é importante. Mas eu já tive casos não de que a pessoa me retrucou no sentido de, mas você já fez isso. Mas de, às vezes, não receber tão bem. Né? De se sentir que a pessoa não ficou muito confortável com aquele feedback. Então, isso já aconteceu. E aí, eu, inclusive, sempre que eu termino de dar o feedback, eu falo, cara, o que você acha? Você concorda? Fez sentido pra você os pontos que eu falei? Porque aí você deixa também a pessoa falar e colocar os pontos dela. E aí, tipo, vamos entender do que você entendeu, qual é a melhor forma da gente atuar. Mas eu acho que o fato de você levar o exemplo, você acaba eliminando essa possibilidade, assim, sabe? E aí, às vezes, se a pessoa tá recebendo mal o feedback, talvez isso vai fazer parte do meu próximo feedback pra ela, que ela não tá recebendo bem o feedback. Então, como que a gente vai desenvolver o ponto de você receber bem o feedback? Porque, assim, o negócio de ficar, às vezes, um pouco chateado, né? Às vezes, não receber tão bem, é ruim, mas beleza, vai passar. Agora, o problema é se a pessoa não absorve, porque aí ela não vai querer mudar. Isso. Né? Se não que fez envolve a mentalidade, né? Uhum. Envolve a mentalidade, etc, né? Dentro desse contexto de feedback, eu vou te dar outra situação.
Você falou muito de exemplo, né? E aí, vamos ler. Eu e a Beatriz brigamos ali, todo mundo viu, você não estava presente, mas todo mundo viu e foram lá te contar que a gente brigou e etc. Não foi um comportamento legal. Mas vocês duas como liderada dela? Nós duas. Brigamos, foram outras Então, no pessoas meu time. que viram. Tá no time dela, mais. tá. Beleza. E outras pessoas que foram contar, e aí ela precisa dar um feedback pra nós duas. Chega nós duas lá e vamos falar bem assim pra você, cadê a prova? E aí? Não, eu vou... Assim, o que eu faria nessa situação, Porque tá? daí Olhando o pessoal esse... fala de Câmera na fofoca. empresa? Não, então, mas aí que tá. Não vai ter prova disso. Tá, não vai Ficou no boca a boca entre nós duas. Uma e o palavra povo que- contra... É. Assim, eu vou... O que eu faria nessa situação? Eu chamaria individualmente pra conversar e eu perguntaria o que aconteceu. Eu iria ouvir de vocês o que aconteceu, né? E aí, a partir do que vocês estão me falando, eu daria o feedback individual de cada um. Poxa, tá, beleza, você me contou isso. Mas, cara, você acha que você fez certo? Né? Com essa atitude aqui? Né? Vamos refletir juntos aqui, né? Então, e esse... O papel do líder é muito disso, assim. Eu evito de dar qualquer feedback que eu não consiga me embasar. Isso. Então, assim, eu não vou chegar pra você e apontar o dedo e dizer, poxa, mas isso aqui que você fez não foi legal, se eu não vi, ou se eu não, né, de alguma forma não tenho, de fato, prova disso. Então, eu vou preferir te perguntar e ouvir de você e eu te dar um feedback em cima do que eu ouvi de você. Na escutativa. Então, assim, e aí eu prefiro, tipo, beleza, veio um monte de gente me contar um monte de coisa, mas não dá pra eu levar isso. Então, eu prefiro ouvir de vocês e tentar montar um feedback e aí, daqui a pouco, em cima do que eu ouvi, eu falar, olha... Chegou isso aqui em mim. Eu não sei se isso é verdade. Se isso for verdade, cara, vamos tratar juntos aqui. Né? Não, se foi isso aqui que aconteceu, não foi legal. Mas eu quero ouvir de você. O que aconteceu? Me conta. Legal. Sabe? E aí você vai montando ali, vai fazendo... Às vezes até a própria pessoa para e reflete sozinha e já percebe, putz, realmente isso não foi legal. Sim. Né? Eu acho que esse é um ponto que, às vezes, dependendo... Inclusive, quando às vezes são pessoas do time que não recebem tão bem o feedback... ou que eu acho que não vão receber, enfim, né? Às vezes varia muito de situação para situação. Eu gosto de perguntar para a pessoa. Como você acha que você tá, assim? Como que tá o contexto, assim? Como que você se enxerga? Vamos refletir juntos aqui. Porque aí, às vezes, a pessoa também reflete. Às vezes, ela fala alguma coisa que eu também ia falar. E aí, você já aproveita o gancho. E aí, você evita, às vezes, uma situação ali mais conflituosa, sabe? Então, eu acho que fazer a pessoa falar e ouvir da pessoa também pode ser uma boa forma de você conduzir essas conversas, Uma sabe? boa estratégia. Inclusive, lembra que não sei se você estava na empresa já, aconteceu isso com dois líderes nossos lá, que também surgiu uma questão dessa, que eu conversei, o que eu fiz na época, né? Que eu sabia que a situação não ia resolver sozinho. Aliás, a maioria das situações não se resolve sozinho, tá? O pessoal que é líder aí não acha que as resolvem... É uma máquina de tomar decisão. Não adianta, não resolve sozinho. Ainda mais, enfim. Aí você vai... aliás, aconteceu esse fato, né? Eu conversei com um individualmente, depois conversei com outro individualmente. Vi que não ia resolver, porque os fatos estavam bem distorcidos. Isso faz tempo, uns 4, 5 anos pra trás. Eu coloquei os dois na mesma sala. Falei, vem cá. Porque eu já vi que não ia resolver. Vamos falar de maneira... como adultos aqui, tá? Fala o seu fato e fala o seu fato. Meio que fui quase que o tio do parquinho ali, sabe? E Terapia resolveu. de casal, terapia de casal. Porque eu vi que não ia resolver conversando individualmente, porque eles estavam ali... No final das contas, foi quase uma hora de conversa ali, os dois. Quase uma terapia de casal. E aí conseguiram chegar num consenso. O que eu vejo muito também... é que é a nossa cultura lá do Ninja, inclusive, né? A gente tenta usar o máximo possível, Ana, lá, uma cultura meio que a gente chama de mata-mata ali, sabe? Se descer o quadrado, cara, seja do líder pro liderado ou liderado pro líder, chama e trocar uma ideia, sabe? Porque é mais rápido de resolver enquanto o problema é Sun Tzu, né? Fala, né? Resolve seus problemas enquanto eles estão pequenos, porque quando eles ficam grandes fica muito mais difícil de resolver. Então a gente acaba tendo muito essa troca ali, né? Porque às vezes é uma coisa que a pessoa não tá num bom dia também, falei uma coisa meio quadrada, a pessoa, sabe, e tal. E aí acontece de resolver ele meio que na hora. Então acho que é uma dica também. Que eu sempre acho que conversar, a comunicação resolve, né? é o melhor remédio, assim. Exato. Então, com certeza... E isso que você falou também do embasamento, chegar com dados, com números, é importante. Porque feedback não é um ADR, né? Não é um ADR de namorados, casal, não dá. Porque no ADR não tem embasamento, muitas vezes. Tá no flow ali da emoção. A mulher tá sempre certa. Também. Tem esse é o dado. O dado que eu tenho
é fato, isso. a maioria das vezes é esse mesmo. Ele falou isso? quê? Eu falei que, segundo o Edson, quem manda em casa é ele. Eu falo sim, senhor. Exatamente, sim, senhora. Então, mas eu digo assim, fala até um pouco mais sobre isso. Como você prepara esse feedback nesse caso? Porque talvez as pessoas vão entender, tá preparando, tá criando provas ou quer provas contra você também. Não é sobre isso, né? Não é sobre criar provas contra. É sobre você, tal dia foi um tal comportamento. Quase que um board, um diário ali, talvez. Como é que você faz isso? Porque, de fato, se você chegar num feedback, um líder, né? Você que tá assistindo a gente, vai fazer um feedback, se você for despreparado, vira uma DR. Vira uma DR, porque fica solto, né? Como é que você faz isso? E o liderado, ele percebe quando você se prepara bem. E ele admira isso, assim. Eu vejo eu como liderada e o meu time, assim. Já teve alguns que me deram feedback de, poxa, Ana, achei muito legal a forma com que você preparou. Tipo, cara, eu anoto muito. E aí, quando os pontos de oportunidade, eu já me provoco a pensar o que eu sugiro pra essa pessoa, pra ela atuar nesse... Então, assim, é realmente Porque no final das contas, você como gestor, o seu papel é esse, né? É cuidar das pessoas, assim, desenvolver. E quanto mais sênior você vai ficando, mais o seu foco é nas pessoas e menos no operacional, né? Então, na posição que eu tenho, eu me sinto muito nesse papel. Mas acho que, respondendo a tua pergunta, e aí, ótimo ponto, porque quando eu falo de, poxa, você é embasado, até para evitar questionamentos, acaba sendo muito mais para aquelas pessoas que estão indo meio armadas, né? E geralmente são posições mais júniores que tem esse tipo de comportamento. Geralmente, quando você está em posições mais sêniores, as pessoas realmente, elas têm sede de feedback. Se deixar, vai pedir feedback todo dia. Porque querem desenvolver. Principalmente as pessoas que são preocupadas pelo desenvolvimento, né? Então, é menos sobre embate e muito mais sobre você realmente embasar para a pessoa entender, para ficar claro. E uma das coisas, assim, eu acho que esse é um ponto até que eu tenho a desenvolver até mais, mas eu me provoco poxa, aconteceu uma situação positiva ou de oportunidade no dia a dia, eu tenho meio que quase que um diário de bordo por pessoa no meu Excel, lá nos meus documentos, em que eu vou colocando, assim, eu vou anotando algumas coisas, porque a gente tem memória curta, né? Exato. Então, poxa, aconteceu um negócio ontem que você vai botar no feedback, mas tem coisa que aconteceu 3 meses atrás, você esqueceu já. Então, eu tento, assim, pelo menos algumas coisas um pouco mais relevantes, eu tento anotar nesse diáriozinho de bordo, para que quando eu tiver esse momento de feedback, eu já chegue mais preparada. Só que, claro, dependendo do que aconteceu, você não precisa esperar o momento lá formal de feedback para falar com a pessoa, né? Você já tem que chamar ali a pessoa, até para não ficar esperando tanto tempo para pontuar isso para ela, né? Mas eu tento um pouco fazer esse exercício, assim, sabe? Legal. Olha, muito legal esse bate-papo, hein? Estamos quase 1 hora aqui de conversa e passou voando aqui. Muito legal. Passou super rápido mesmo. Várias perguntas aqui. Não, temos muitas. Exato. Legal, ó. Uma coisa que você falou algumas vezes aqui, achei legal. Explica um pouco mais pra gente o que pra você é tempos e movimentos. Você falou bastante... várias vezes você falou isso, né? Tem que ver os tempos e movimentos, etc. O que você quis dizer? O que é tempos e movimentos nesse caso? Os tempos e movimentos é organizar, dependendo da situação. Então, por exemplo, eu usei tempos e movimentos no plano de reversão, né? Eu acho que vale a gente entender cada situação, os tempos e movimentos que eu vou levar para acompanhar esse plano de reversão. Porque cada pessoa, o plano de reversão pode ser uma competência ou algum resultado, algum KPI diferente. E dependendo do que estamos falando, pode demorar menos tempo ou pode demorar mais tempo para ser feito. Então, acho que vai muito do entendimento do gestor junto com o liderado, quais são os tempos e movimentos ideais para eu acompanhar esse plano na linha de ser justo, para que eu tenha tempo hábil de fato, conduzir ali, realmente conseguir evoluir os pontos a qual o meu gestor me trouxe de oportunidade, né? Então, no momento que eu falo de tempos e movimentos, é muito entender, assim, realmente o acompanhamento, a gestão, a organização desse plano, das ações e do que eu, né, preciso conduzir em quanto tempo, sabe? Que é um tempo ideal para cada situação. Então, acho que meio que nisso, assim. Não sei se teve algum outro caso que eu trouxe tempos e movimentos. Eu não lembro agora o contexto, mas achei curioso. Em alguns, talvez esse tempos e movimentos seja no sentido de contexto, talvez. Ó. Temos um movimento em tanto tempo. E talvez seja isso, mas você falou, curioso, você falou bastante, umas 2, 3 vezes. A gente costuma falar bastante esse termo lá né? no trabalho. Curioso. Eu vi... E aí serve para outras coisas também. Por exemplo, poxa, eu vou alinhar a expectativa com o meu liderado de tempos e movimentos de promoção. Né? Então, poxa, tem alguém no meu time, poxa, eu quero ser promovido.
Cara, vamos alinhar aqui os tempos e movimentos. Cara, hoje você tá numa posição X hoje, você precisa desenvolver tal e tal competência. Então, vamos se planejar aqui para ficar 2 anos mais ou menos nessa posição, né? Para você desenvolver isso e aquilo. E a partir disso, a gente pensar numa outra posição aqui para que você, de fato, né, consiga almejar uma promoção. Legal. Né? Então, é quase que desenhar os tempos e movimentos da carreira dessa pessoa, né? E poxa, eu quero, sei lá, no futuro ser um diretor de vendas. Quais são as funções que eu preciso passar para desenvolver os skills necessários para que eu chegue lá? Aí entra no movimentos. E aí o tempo que a gente define mais ou menos quanto tempo ali, claro, né? Não é uma receita de bolo, cada pessoa é uma pessoa. Tem pessoas que têm entregas mais rápidas, deixam, né? Tem resultados mais rápidos, etc. Outras menos, outras já têm um pouco mais de skills necessários, já muito latentes, outras precisam desenvolver mais. Então, vai variar muito de pessoa para pessoa. Mas eu acho que o que é sempre importante ver é... Pô, será que realmente eu aprendi tudo que eu precisava aprender com aquela função? Eu consegui deixar legado? Eu consegui entregar resultado? Cara, então beleza. Então acho que tá pronto para um próximo step, para um próximo passo. Então esse também é um exemplo de usar tempos e movimentos, assim, Legal. Não, entendi. Não, ficou claro. Olha, tem muitas perguntas para fazer aqui ainda, mas a gente sempre antes do episódio aqui, a gente pede pro pessoal que tá aqui, né? Tem um pessoal ali atrás também... Para mandar pra gente aqui perguntas, né? Pra você, nesse caso, né? E tem uma pergunta aqui, que foi feita aqui, que eu vou colocar aqui no WhatsApp, que o pessoal mandou, sobre cultura, né? Eu acho que foi o pessoal ali atrás que mandou ali. Sobre quê? Estou numa empresa onde a cultura não bate com a minha cultura. O que devo fazer? Devo... tentar mudar a cultura, tentar falar com o gestor, e se não funcionar, o que devo fazer? Mudo, não mudo, transiciono, dependo desse emprego. Ou seja, basicamente, a cultura não bateu ali com o dia a dia, talvez um emprego novo, não sei, ou está há muito tempo e de repente caiu a ficha do que é cultura. O que você faria? Assim, eu acho que, né, cada pessoa tem a sua realidade, né? Então, é difícil também, né, a gente julgar e querer ditar, assim. Mas uma coisa que eu acredito que me fez ter 10 anos e meio de empresa, ter bons resultados, ter excelência e tal, ter sido promovida algumas vezes, é porque eu sempre prezei ser muito feliz na jornada, né? Não adianta domingo à noite eu tá triste porque eu tenho que trabalhar no outro dia. Exato. Né? Então... eu acho que isso é extremamente relevante para que, você seja uma pessoa feliz, que eu acho que todo mundo, no final das contas, busca felicidade, mas eu acho que para mim felicidade é muito você ser feliz na jornada. Não é uma coisa que, eu vou ser feliz no final de semana. Não, acho que você precisa ser feliz durante a semana também. Claro, né, dado as devidas, né, no final de semana eu vou ser feliz por um motivo, durante a semana eu tô feliz, claro, né, nem todo mundo tem dias sempre felizes, mas... Quando bate a meta é mais feliz ainda. Exato, né? Quando bate a meta é feliz mais ainda. Mas, enfim, eu acho que esse é o ponto, assim. Porque você precisa estar feliz na jornada para que você esteja satisfeito, para que você esteja engajado, para que você esteja motivado, para que você consiga entregar resultado, para que você consiga fazer coisas com excelência, para que você evolua profissionalmente. E, no meu entendimento, uma vez que a pessoa não tá aderente à cultura, que ela não se identifica com a cultura, eu tendo a acreditar fortemente que ela vai ser infeliz. Então, assim, se eu pudesse dar um conselho para essa pessoa, eu diria que se você precisa desse emprego, vá buscando outras oportunidades enquanto você ainda está nesse emprego, mas, né, pesquise sobre a cultura da empresa, né, de outras empresas, né, tente achar coisas que de fato você se identifique em outras empresas. E vá tentando fazer esse movimento, mesmo empregado, né? Às vezes é uma pessoa que realmente precisa, não tem outra fonte de renda, etc. Então, para que você, de fato, em algum momento consiga trabalhar em um local que você se identifica. Porque aí você realmente vai ser feliz, vai conseguir entregar resultado, vai poder ser promovido, etc. Porque eu acho que isso dificilmente vai acontecer se você não tiver aderente ali, então... Boa. Dentro desse ponto de cultura... Quais são, você falou muito de cultura aqui, que você se identifica e tal. Quais são os valores e os pilares de cultura que você tem em você, que casam ali com a Ambev, que para você não é negociável? Além da ética, porque você já falou da ética. Ética é super importante. Então, assim, eu me sinto muito dona mesmo do negócio. E é muito do que eu vejo nas pessoas. Eu acho que por isso que a empresa é do tamanho que é. E, enfim, tem dos estados que tem. Né? Não, e o curioso é que uma das primeiras perguntas que eu te fiz sobre o estilo de liderança, você falou empatia. Isso é empatia, no final das contas. É a sua cultura... É a cultura dela alinhada com a cultura da empresa, né? Que até responde a pergunta anterior, em relação a se ela está 10 anos lá,
e feliz, que dá pra perceber que você tem orgulho lá, porque a cultura tá muito alinhada, pelo que eu tô percebendo. Então, assim, eu acho que esse é um dos principais. Eu acho que insatisfação com os resultados, na linha de sempre buscar excelência, é um pouco do que eu falei também já no começo. E já vem de você, né? Sim. Que é uma coisa que eu me identifico bastante. Tem o ponto de nunca pegamos atalhos, é uma coisa que a gente fala muito, então sempre fazer o certo. Então, às vezes, você precisa abrir mão do hoje, pensando no longo prazo. Então, poxa, às vezes eu vou ter que abrir uma meta desse mês, porque se eu talvez for por esse caminho, talvez eu consiga bater a meta, mas esse não é o caminho certo. Então, eu prefiro não bater nesse mês ou repensar a estratégia para que eu consiga bater, porque no final das contas eu quero bater, mas sempre fazer o certo. Então, pelo caminho certo, eu quero botar minha cabeça no travesseiro todo dia e dormir tranquila de que eu tô fazendo certo. Assim, eu acho que de todos, assim, esses são os que eu mais me identifico, né? A gente tem 10 princípios, mas se eu pudesse elencar, sei lá, 3 principais, Seriam esses. acho que seriam esses. Outra pergunta aqui, indo pro final, é em relação a... eu acho que eu estou... vou tentar resumir, que ficou bem grande aqui a pergunta. A pessoa está dizendo assim, ó... Ela está numa área uma área específica, num cargo específico, mas ela está confusa se ela quer seguir naquela área mesmo, naquele cargo específico, se o problema está no cargo, na forma de agir, ou se é o problema no cargo naquela empresa. Então, por exemplo, é que o texto ficou muito grande aqui, a pessoa mandou um texto muito grande. Então, por exemplo, lá, um vendedor, vou aproveitar que eu tô falando de vendas. Cara, eu não sei se vendas é o que eu quero, de fato. Eu trabalho nisso, etc. Mas eu tô confuso se eu mudo de área de vendas ou se é o fato que, como a área de vendas é nessa empresa, se eu tô adaptado. Porque existem, na área comercial, em diversas empresas, você tem diversas culturas, né? E é comercial. Você acha que a pessoa mudaria de empresa na mesma área ou, de repente, faria a troca de área na mesma empresa? Olha, eu acho que aí a gente volta no negócio do autoconhecimento, assim. Eu acho que você precisa observar quais são teus pontos fortes, né? O que você gosta de fazer, quais são teus pontos fortes, o que você sente feliz de estar fazendo. E entender se a área a qual você está hoje é a área que vai te demandar isso. Poxa, daqui a pouco você é uma pessoa mais introspectiva, uma pessoa que gosta mais de fazer planilha, que gosta mais de focar em dados, análise e tudo mais. E você tá numa posição comercial, que você tem que falar muito mais de comunicação, é menos sobre montar estratégia, mais executar estratégia. E aí você não tá se sentindo feliz. Talvez realmente é porque você não tá explorando aquilo que você gosta de fazer, quais são os seus skills mais fortes, etc. Então, eu acho que vale essa reflexão, né, para entender se é a área ou se de fato é a empresa. Porque eu imagino que se você fizer essa reflexão e os skills não conversarem, provavelmente vai ser a área. Agora, se os skills conversam e ainda assim você não tá feliz, talvez seja a empresa. Empresa, cultura. Tá. Mas eu acho que sempre vale também, uma vez que você faz essa reflexão, você conversar com as áreas as quais você sente que os teus skills conversam. Para daqui a pouco trocar uma ideia. Poxa, como é que é a rotina? O que você faz e tal, não sei o quê. E aí você dá uma sentida se de repente, poxa, aquilo ali te brilha os olhos, assim, sabe? Parece legal, parece que eu gostei do que é isso. Exato. Às vezes você escuta a pessoa falando, você já fica numa empolgação, tipo, putz, se eu estivesse fazendo isso, cara, eu acho que eu ia estar feliz, né? Então, às vezes, até o corpo fala, parece, assim, Sim. né? Então, eu acho que eu faria isso, assim. Eu tentaria fazer essa reflexão para tentar me guiar, sabe? Muito bom, muito bom. Eu tenho uma última pergunta. Dá tempo? Dá, uma última. Vamos lá. Uma última bem rapidinho, só que é bem mais pessoal, assim, sabe? Eu trabalho desde os 16 anos de idade, tenho 22, então eu já passei por bastante empresas ao longo desses 6 anos de carreira. E eu não consigo pensar em um lugar que eu passei em que eu já não fui chamada pra ter um feedback e a pessoa fala, Bia, tem planos pra você. Te vejo sentada numa cadeira de liderança. Nas últimas 3 que eu trabalhei, eu consigo me lembrar de pessoas falando, tenho planos pra você, quero que você um dia seja supervisora. Inclusive agora. Inclusive nessa. Já é um feedback ao vivo aqui, feedback positivo. Só que eu não me enxergo sentada nessa cadeira. Não consigo ver a Beatriz supervisora, Beatriz líder, Beatriz gerente, porque eu acho que eu ainda me sinto pequenininha, sabe? Tô começando agora. Mas todo mundo fala. E em casa, na minha família, todo mundo vê essa Beatriz, todo mundo enxerga essa, menos eu. Aí, eu faço terapia, tá? Conversa sobre isso também. Mas quando você foi chamada para sentar nessa cadeira, você comentou que você também não enxergava isso. Como que você desenvolveu para começar a ver e pensar, poxa, nossa,
talvez eu seja uma boa coordenadora. Talvez Entendi. eu seja uma boa gestora. E tirar essa... Estereótipo. Como não é estereótipo, mas fica se sabotando, sabe? Se auto-sabotando o tempo inteiro, achando que você não tem capacidade. Assim, você foi descrevendo o teu sentimento, eu fui pensando no termo de síndrome da impostora. Talvez Exatamente. você já tenha... Não sei o quanto que você já leu sobre isso e tal, mas assim, é um ponto que ele é muito latente, muito mais em mulheres do que homens. Por isso que ele tem o termo no feminino, né? Impostora. Síndrome da impostora, porque ele é muito mais latente em mulheres. É mesmo. E... Nossa, não sei. E... Então, assim, a gente... Muito pelo contexto histórico e social, a gente muitas vezes se subestima, né? E em vários momentos eu também me perguntei, falei, cara, será que eu tô pronta pra assumir essa caixa? Será que realmente é isso mesmo e tal? E eu sempre botei na minha cabeça o seguinte, cara, eu vou ir com medo mesmo e seja o que Deus quiser. E é o que eu falo pra todo mundo, assim, que eu converso, principalmente as meninas, né, que costumam ter um pouco mais esse sentimento até do que os homens que eu tenho no time, as mulheres. Eu falo muito, cara, vai e vai com medo mesmo. Você vai com medo, mas uma coisa que eu sempre pensava eu vou ir com medo, mas uma coisa é certa, eu vou dar o meu melhor. Cara, eu vou dar o meu melhor. Se o meu melhor não for o suficiente, eu vou sair de cabeça tranquila de que eu dei o meu melhor. Mas até hoje deu certo. Então, assim, eu acredito muito de que esse sentimento pode ter. A gente precisa desmistificar. Mas na dúvida, vai. Eu tenho um líder que... eu falo assim pra ele... Michael, você acha que eu consigo? Aí ele... Com certeza. E aí fala isso. E aí eu já fico assim... Não, se o Michael tá achando que eu consigo... E às vezes a gente precisa desse incentivo mesmo. Às vezes a gente precisa de alguém que acredite na gente. Fale, cara, você consegue. Eu tive pessoas assim ao longo da minha carreira... E ainda bem, porque talvez se dependesse de eu falar, cara, eu tô pronta, oi, tô aqui, tô pronta, talvez não teria acontecido, né? Mas eu acho que esse é um ponto, tudo que tu tá me falando me parece que o teu caso é muito disso, mas a gente como gestora, a gente também precisa ter uma atenção, e aí de novo, não acho que é o seu caso, mas a gente precisa ter uma atenção de que às vezes a pessoa ela é muito bom como operador e não necessariamente ele vai ser um bom líder. Né? Então, a gente também saber separar esse ponto, porque às vezes a pessoa é tão boa, você quer promover a pessoa, e aí você põe a pessoa numa posição de liderança, mas como líder, essa pessoa não é boa. Aí você perde os dois, né? E aí você perde um ótimo operador, né? E não tem ali uma liderança legal. Então, é sempre importante também fazer essa reflexão. Mas, de novo, no seu caso, eu acho que é muito, realmente, cara... É terapia. Vai com medo mesmo, foca em dar o seu melhor. E eu realmente acredito que as coisas que a gente dá o nosso melhor e que a gente faz com amor, as coisas vão dar certo, assim, sabe? Legal. E, de novo, se não, no final das contas não deu certo, você vai estar com a cabeça tranquila, um travesseiro de que você foi Pelo até menos onde você deu. Sim. Você tentou, você lutou, você deu o seu melhor e talvez daí não era pra ser, sabe? E no final, no mínimo, aliás, no máximo, né? Você saia com uma baita experiência. Exato. Entendeu? Aprendendo com seus erros, Exato. caso você tenha cometido erros, aprendendo com seus erros, para que em próximas oportunidades você repense. O Edson Exato. fala muito sobre cair da janela, cair do primeiro andar ou cair da cobertura. Qual que você vai preferir? Não, deixa eu explicar o contexto. Que horror, eu não quero cair De nenhum lugar, né? Não é. Não, eu tô dizendo assim, por exemplo, como a gente vem de muito baixo, eu particularmente vim de, favela, enfim, um negócio bem... Minha realidade era outra, completamente diferente, né? E aí o que acontece? Quando você vem de muito baixo, você tem uma certa crença, uma certa mentalidade de que, cara, é só questão de tempo, eu vou cair. É muito forte isso, muito forte. E tem síndrome de impostor junto, etc. Tal. Porque você sempre, quando você vem de baixo, você vai galgando novos níveis. E aí você fala, cara, será que isso aqui é só um sonho e vai cair daqui a pouco? Você sempre fica nessa. A maioria dos casos, talvez, inclusive... Esperando o momento que vai dar errado. Que vai dar errado. Só que aí dentro desse contexto, você fala, cara, eu prefiro cair e ter contemplado se é pra cair. Cara, eu não vou cair do primeiro andar. Eu vou subir até onde eu for. Até onde eu for. Porque quando eu chegar lá, eu vou ter paraquedas. Se eu for cair, a queda vai ser muito suave. Tá entendendo? Então, nesse contexto, tipo... Sim, faz sentido para isso também. Exatamente. Então, se é pra... Eu entendi no literal. Exato. Ninguém Porque, vai cair, exato. Ninguém vai cair, exatamente. Mas é nesse sentimento. Porque quando a gente vem de muito baixo, a gente parece que só tá esperando um momento que tudo vai acabar. Sabe? Então, é dentro desse contexto... Parece que é um sonho que vai passar. Não sei se você sente isso igual também, a gente já conversou sobre isso, inclusive, né? Esse sentimento de queda. Então, acho que dentro desse contexto, acho que a pergunta dela é muito assim... Acho que é isso, né? Qual a pergunta dentro desse contexto? Ah, agora já foi, mas você entendeu, né? Não, é mais sobre como que você lida com essa
sentimento de... sensação de que você não consegue, de incapacidade, de não se ver naquele lugar onde tantos falam. Só que daí, às vezes, eu penso, nossa, se todo mundo tá me vendo nesse lugar, por que só eu que não tô enxergando, né? Não é um problema comigo? Sim. É, o que ela respondeu quase agora ali. Legal. Poxa, muito bom esse bate-papo. Nossa, muito legal. O tempo passou voando aqui. Nossa, muitos aprendizados, muito legal. Últimas perguntas ali sobre você, um pouco mais sobre a Ana, né? Enfim. Fala um pouquinho mais ali do seu dia a dia. Qual que é a sua rotina? Você é daquelas que acorda às 5 da manhã? No inverno de Curitiba? Ou não necessariamente? Me fala um pouco da sua rotina, o que você faz. Off trabalho ali, né? Off trabalho. Exato. O que você faz na academia? Enfim, como é que... Eu sou uma pessoa muito eclética nos meus programas, assim. Eu agora, no inverno, eu dei uma deslizada no negócio das 5 horas da manhã. Não vou negar, porque aqui em Curitiba é duro. Exato. Mas eu sou a pessoa que eu gosto de fazer atividade física de manhã cedo. Então, eu costumo acordar lá às 5 da manhã, vou pro funcional. Eu tenho 4 modalidades que eu gosto, que é funcional, yoga, corrida e bike, né? Bike indoor. Então, eu meio que transito nessa, que eu tô com vontade de fazer ali no dia, eu vou. Então, eu gosto dessa vida ativa, atividade física. E aí, de novo, faz super bem pra mente. Também a gente, né, nessas posições de pressão e liderança e, né, pressão de todo lado e tal. Então, eu acho que ajuda também a gente a desopilar, né? Então, sair um pouco ali do coisa. Então, eu gosto, assim, disso, de estar nessa rotina bem ativa. Tenho a minha terapia uma vez por semana, né? Então, que eu costumo fazer ali sempre uma vez por semana. Meus pais não moram aqui em Curitiba, né? Eles moram em Santa Catarina, então sempre que eu posso eu vou visitar eles também, né? Então, pelo menos uma vez por mês eu tento vir visitá-los. Então, eu sou uma pessoa que eu tô ativa fisicamente, mas eu gosto de visitar a minha família, eu gosto de ir pra balada, eu gosto de ir pro rolê também, gosto de ir pro barzinho. Então, eu sempre tento manter o equilíbrio, assim, sabe? Legal. Gosto de ir lá tomar uma cervejinha, um drink, mas também eu procuro me alimentar bem sempre durante a semana e tal, então, né, comer de fato bem. Então, eu sou muito... Eu busco, eu prezo muito por essa vida em equilíbrio, assim, sabe? É muito do que eu gosto, do que eu levo pra mim, do que tem, né, dado certo, que me faz estar bem comigo mesma. Então, é muito do que eu gosto de ser, assim, sabe? Tem algum livro que mudou sua vida? Algum livro que mudou minha vida... Eu acho que A Coragem de Ser Imperfeito, que a gente tava falando antes, foi um dos que eu gostei muito de ler, assim. Eu acho que ele mudou a minha forma de ver a liderança, inclusive. E aí, fomentou ainda mais essa questão da liderança empática, assim, sabe? Então, acho que esse foi um livro que eu gostei muito. Deixa eu pensar se teve mais algum outro. Teve um que eu li também, não sei se pode falar palavrão, mas o nome do livro é Seja Foda. Do Caio Carneiro lá, né? Isso, que eu gostei muito de ler também, porque eu acho que ele dá uma transitada tanto pro trabalho quanto pra vida pessoal, assim, nessa questão de você botar intenção e buscar excelência nas coisas. Então, acho que eu posso trazer esses 2 exemplos, assim, que me vem à cabeça agora, assim. Que massa. Legal saber da sua rotina. Você trabalha remoto? Não, é presencial. 100% presencial. Então, eu tô sempre lá na operação, junto com todo o time. Faz toda a diferença. Tem sininho quando bate? Quando vende? Sininho não, mas a gente faz bastante barulho. Lá tem porque vendas energia. Tambor, tem Inclusive, vários instrumentos. Às vezes tem vergonha de bater sino. Não, pelo contrário, quando bate venda... Não, a gente tem o nosso ritual do bom dia com energia. Então, eu dou uns berros de bom dia lá pra galera. Quando a gente tem reunião, todo mundo junto. Então, acho que faz diferença, né? Faz diferença, pô. É bem legal. E você tava falando que você não entende muito de culinária. Eu recentemente fiz um curso de culinária, que foi uma terapia, de certa forma, pra mim também. Então, eu fiz um curso de cozinha por hobby. Sim. Então, me formei no curso, inclusive, recentemente, que também foi uma coisa que eu achei, poxa, é uma coisa que eu queria me desenvolver mais. E também me ajudou a dar uma desopilada, assim. Porque no momento que eu tava lá cozinhando, eu não pensava mais em nada. Sim. Tava ali, então, também é um negócio Você busca... A Ana busca bastante experiências, assim, dá pra ver, né? Gosto de experiências legais. Gosto de conhecer coisas novas, experiências, viajar. Também gosto bastante sempre que eu posso. Maravilha. Se fosse dar uma dica aí 2 dicas, na verdade, vai. Pra quem tá começando agora, ali como na área de vendas, seja galgando ali uma multinacional ou uma empresa menor, enfim, etc. Qual dica que você daria para essa pessoa, né, para conseguir alcançar o sucesso que você tem conseguido aí? E também para quem já é líder, né, que já está ali no cargo de liderança, qual dica que você daria para... Eu acho que para quem tá começando, eu volto muito e vou bater na tecla da questão de se identificar de fato com a cultura da empresa. Porque eu realmente acredito que isso faz muita diferença para você se desenvolver profissionalmente, para você entregar resultado, para você ir
motivado para o trabalho, para você se estimular, para que você seja feliz no seu dia a dia, né? Então, acho que esse é um ponto que... tô pensando qual empresa que eu vou entrar, qual é a área que eu vou seguir e tal. Pesquise sobre a empresa, né? Entenda quais são os teus skills, de fato, mais fortes e coisas que você gosta de fazer para que você, de fato, se enquadre numa área a qual você seja feliz. Então, acho que esses são os principais pontos, assim, para quem tá começando. Legal. E para quem já é líder, assim, eu acho que é muito na linha da liderança empática, que é uma coisa que eu prezo muito, que eu tento fazer no meu dia a dia, é você sempre tentar se pôr no lugar do outro. Eu acho que a gente faz pouco esse exercício. Assim, eu acho que às vezes muita coisa acontece na liderança em tempo real e você precisa meio que tomar decisões ou, né, dar respostas ali meio que o tempo inteiro, que às vezes você não tem tempo de se preparar sobre. Mas, para mim, o principal exercício que vai te ajudar a tomar a decisão, seja de forma estruturada e planejada, seja às vezes um negócio que aconteceu ali, você já precisa conduzir, já precisa tomar decisão, é sempre se pôr no lugar da outra pessoa, assim, sabe? Como que eu gostaria que conduzissem comigo essa situação, ou, né, essa forma, enfim, esse problema que aconteceu. Então, eu acho que sempre vale essa reflexão, porque isso vai fazer com que, de fato, você conduza da melhor forma, você comunique da melhor forma, você aprenda também, né? Porque às vezes você, né, como líder, às vezes as pessoas têm expectativa de que a gente saiba tudo, e na verdade a gente é um eterno aprendiz, né? Ninguém sabe tudo, então acho que tá sempre com essa mente aberta, ajuda muito também a que você consiga ter uma liderança bacana e empática com o seu time, assim, sabe? Legal, que legal. Então, acho que pra tentar dar um tweet, assim, pra resumir, eu acho que pra englobar várias coisas em uma dica, eu acho que seria essa, assim. Que legal, muito bom. Gente, muito legal. Baita podcast, baita episódio, né? Eu gosto sempre de reassistir os episódios. Esse com certeza vai ser um que eu vou reassistir. Colocar minha IA ali para resumir várias coisas, para ajudar, etc. Muito obrigado pela sua presença. Foi muito legal, né, meninas? Gostaram? Foi muito bom. Bom demais, né? Eu tinha mais perguntas, mas não deu tempo. Olha, vai ter que fazer uma segunda aqui, né? Vai ter que ser, com certeza. Já fica o convite, inclusive. Mas legal. só pra ela responder as perguntas. Exato, fazer um perguntas e Legal respostas demais. aqui, né? Gente, fico muito feliz aí também, né, por poder contribuir. Espero, de fato, que eu tenha, né, contribuído Com aí. certeza. E agradecer de novo o convite aí, fiquei super feliz. Que legal, legal. Se você quiser deixar um último recado, alguma coisa pra alguém, os contatos dela, o seu LinkedIn, onde as pessoas te acham? LinkedIn Isso, pode o ser principal? no LinkedIn. A gente vai deixar aqui na descrição, tá, pessoal? O LinkedIn dela aqui, pra vocês entrarem lá em contato com ela. Isso, me adicionem, mandem mensagem. etc. Sempre gosto de falar sobre esses assuntos, então Show de bola. contem comigo aí. Acho que, né, a gente sempre, no que a gente puder contribuir pro outro, a gente tem que contribuir. Então, que eu puder ajudar aí, tô à disposição. Bom demais. Muito obrigado. E é isso. Obrigada a vocês, meninas, gente. Até a próxima também. Valeu, tamo junto. Pessoal, então esse é o Ninja Talks, né? Como vocês viram aqui, são episódios na prática, trazendo gente real, do mundo real, sem aquele jargão ali corporativo, aquele negócio. Não, você viu, coisas práticas reais de pessoas que estão executando, que muitas vezes não teve uma oportunidade de falar no podcast, etc., mas que estão ali no dia a dia fazendo a coisa acontecer, né? Fique ligado aí nos próximos episódios, se inscreva, manda pro pessoal, manda pros grupos aí, compartilha, enfim, comente, engaje pra gente crescer e conseguir alcançar cada vez mais pessoas, beleza? Nos vemos num próximo episódio, um grande abraço e até lá. Valeu!